Bom dia, amigos da Sala 57. Ótima quinta-feira para cada um de vocês, dos nossos 10 grupos do movimento espiritual do Jejum e Oração. É uma alegria estar conversando com você nesta manhã, aqui em Brasília, uma manhã bem fria. É verdade que o frio para nós aqui não se compara ainda com o frio dos nossos amados irmãos do Sul, mas aqui tem dado 12 graus, 11 graus, em algumas regiões aqui de Brasília, até menos. Eu quero agradecer a sua participação ontem no nosso jejum. Espero que a mensagem de ontem, da missão atrativa, tenha alcançado o seu coração com a importância que ela tem. E que você busque o poder do Espírito Santo para que você entre em ação, para que você seja uma bênção na vida de outras pessoas. Tá certo? Hoje estamos aí em 2 Samuel, capítulo 5. Que livro lindo, né? Livro extraordinário. Agora, finalmente, Davi é ungido rei de Israel. Ontem, no capítulo de ontem, você viu que um homem, né, matou o filho de Saul, que era o rei. E depois ele foi contar para Davi. Davi ouviu, pranteou o filho de Saul e depois mandou matar o homem. Davi, você vai entender por que ele era um homem de guerra. Ele tinha a mão suja de sangue. O que acontece com ele depois? Acompanha comigo. Nós vamos descobrir isso a cada dia. Mas agora, amigos, que o filho de Saul, que estava reinando temporariamente, né, sobre a outra parte de Israel, depois que ele é assassinado, então todas as 12 tribos, as 11 tribos se unem e os anciãos ali declaram Davi rei. E ele reinou nesse momento em que ele é declarado rei de todo Israel. Olha que coisa interessante, né? Davi estava com 30 anos de idade. E quando ele começou a reinar sobre Judá, ele reinou sobre Judá 7 anos. Então, Davi tinha 23 anos quando ele começou a reinar sobre Judá. Isso me leva a fazer uma conta. Ele passou mais um ano e meio morando escondido lá, né? Fugindo de Saul com os filisteus. Eu acredito, meus queridos irmãos, que Davi tinha aproximadamente 20 anos quando ele mata o gigante Golias. Era um jovem mesmo, né? 20 anos e já era um jovem valoroso para Deus. Idade para Deus nunca foi problema. Nem que você seja muito novo ou muito velho. Idade para Deus nunca foi um problema. Grave isso na sua memória. Você pode ser uma bênção nas mãos de Deus, independente da sua idade. Agora que ele é aclamado rei de Israel, ele toma a cidade de Jerusalém, constitui ali a sua capital, né? E o povo vai habitando, ele vai expandindo a capital de Jerusalém, toma para si novas mulheres, nascem mais filhos. E acontece aqui agora o momento em que os filisteus escutam que Davi é o novo rei e eles fazem uma grande investida contra ele. Nesse momento, Davi poderia permitir que o orgulho subisse ao seu coração. Afinal de contas, eu sou o rei, eu mando. Mas Davi entendia claramente que a posição que ele ocupava nada mais era do que uma simples posição que Deus permitia que ele ocupasse. E se ele se rebelasse contra Deus, o Senhor poderia retirá-lo daquela posição. Por isso, Davi entende que aquilo que ele estava fazendo era temporário e condicional à sua obediência ao Senhor. Então, Davi consulta ao Senhor.
Descerei eu contra os filisteus? E aí então o Senhor lhe responde: vai, desce, porque eu vou entregá-los nas tuas mãos. E Davi desce e diante daquela batalha ele sai vitorioso. Tão vitorioso que a expressão usada é como se, ao ele descer sobre o exército inimigo, tivesse afastado, empurrado eles, como quando a gente coloca a água ou pisa o pé em uma pocinha de água que ela vai se abrindo. Passa mais um tempo, os filisteus voltam a fazer uma nova investida. E mais uma vez, Davi poderia ser tentado a corromper o seu coração diante das vitórias que ele já estava conseguindo, diante do êxito militar. O texto do capítulo 5 desse livro nos diz que Davi prosperava porque o Senhor era com ele. E ele não esquece dessa senha. O Senhor era com ele. Essa era a senha da vitória de Davi. Por isso, meus queridos amigos, ele consultava o Senhor. E agora, diante dessa nova consulta que ele faz, o Senhor diz: não suba, não desça, mas você vai cercá-los. E vai ser que quando eles chegarem no bosque, que você ouvir o barulho, aí você vai atrás deles. E aí a expressão usada no texto é assim: porque você vai perceber que é o Senhor que sai adiante de ti. É o Senhor que sai adiante de ti. Que lindo, hein? Que forte, que poderoso! É o Senhor que sai adiante de ti. Querido abençoado, querida abençoada, presta atenção no que eu vou te falar agora. Todas as vezes que você e eu formos obedientes ao Senhor, é Ele que sairá adiante de nós para lutar as nossas batalhas. Todas as vezes que você e eu pedirmos o conselho do Senhor, estejamos abertos a ouvir o não do Senhor. Davi esteve aberto para ouvir o sim, e ele desceu e guerreou. Da mesma forma que Davi esteve aberto para ouvir o não. Hoje, milhões de pessoas não conseguem ouvir não. Elas querem todo o tempo que Deus diga sim. Na verdade, elas querem fazer de Deus o seu mordomo. Elas querem que Deus obedeça à vontade deles. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Você tem plena certeza de que tudo que você tem empreendido, feito em sua vida, tem um sim do Senhor? Esse seu relacionamento conjugal aí tem um sim do Senhor? Essa faculdade que você está frequentando tem um sim do Senhor? Essa sua profissão, esse seu local de trabalho, essas suas amizades, esses aplicativos do seu telefone, aquilo que você tem usado, aquilo que você tem comido, aonde você tem frequentado, as conversas que você tem conversado aí nas suas redes sociais, tudo isso tem o sim do Senhor? Ou tem um não estampado e você está teimando em fazer com que isso seja um sim? Muito cuidado, filho de Deus, porque é exatamente diante dessas desobediências, ainda que elas pareçam ser inofensivas, que o inimigo vai ganhando espaço, abrindo pequenas brechas até destruir a muralha de proteção que pode existir no seu caráter. Por isso eu convido você, nesta manhã de quinta-feira, a observar a obediência com que Davi tratava ao Senhor. Ele já tinha tido vitórias, ele já era o rei, mas aqui, nesse momento, ele se permite ser obediente. Ele consulta a Deus. Consulte ao Senhor hoje, abra o seu coração e deixe Ele dar as respostas que você precisa ouvir. As respostas que você precisa ouvir.
e não as respostas que você quer. Um forte abraço e tenha um dia abençoado. Abre a mão. Isso. Recebe a sua bênção em nome de Jesus. Recebe a sua bênção. E amanhã nos falamos na sala 57. Tchau.